Hoje nós vamos de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ele diz o seguinte: Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. É frequente a gente ver no Evangelho, não só de Mateus e também dos outros evangelistas, essa questão do querer, tanto em relação ao que a gente quer pra gente, quanto em relação ao que a gente quer pro outro e o que a gente quer no sentido de esperar que o outro faça por nós e que nós façamos para o outro. O que acontece? Quando a gente observa essa questão do querer, é importante a gente ter em mente que vale a pena ela ser considerada sobre uma trilogia, sobre um triple aspecto, que é o seguinte: dever, querer e poder. Vocês lembram de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É mais ou menos por aí. Quando a gente fala de dever, a gente está falando de um nível de consciência, de uma questão de dever moral. Eu devo agir dessa forma? É nesse sentido. Quando a gente fala de querer, a gente está falando do aspecto do sentimento e dos aspectos das emoções. Eu quero determinada coisa, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, de ser melhor. É nesse nível de sentimento e de emoções. E quando eu falo de poder, eu estou falando do nível da capacidade, tanto física quanto intelectual. Eu posso, eu consigo, eu tenho condições, eu sou capaz de realizar determinada coisa. E para que é importante a gente avaliar o dever, o querer e o poder? Nós somos seres complexos e estamos condicionados a vários aspectos na nossa caminhada. E muitas vezes, algumas coisas que a gente não consegue atingir de alguma forma nos deixam extremamente frustrados, sem a gente entender da onde vem essa sensação ou da onde vem esse sentimento de frustração. E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente paralisa nessa sensação um tanto quanto desagradável, ao passo que se a gente fizesse uma análise básica sobre esses três aspectos, a gente conseguiria, se conhecendo melhor, ter uma visão mais realista acerca da situação atual. Então, quando a gente percebe e faz essa reflexão em cima do dever, do querer e do poder, a gente tende a se conhecer melhor e, consequentemente, a enxergar o outro melhor. E aí a gente consegue perceber, naquele momento, a real capacidade, as condições reais dele de praticar ou de fazer determinada coisa. E aí a gente passa a ser menos exigente para com o outro e, principalmente, ser menos exigente para com a gente mesmo. Diante de uma situação, diante de um desafio, diante de uma oportunidade que surge na minha frente, eu devo fazer alguma coisa, moralmente falando, no nível da minha consciência. Eu devo fazer isso? Ok. Segunda etapa, eu quero fazer isso? Que tipo de sentimento, que tipo de emoção me invade quando eu penso nessa possibilidade? Eu quero ou eu não quero? E mais, gente, se você chegar à conclusão que você não quer, se respeite. Os sentimentos, as sensações, as emoções, quando batem na nossa porta, elas são um convite para a gente reflexionar em cima delas. Não adianta a gente fechar a porta, a gente trancar e não querer ter contato com elas. Então, se um sentimento me envolve na área do querer e esse sentimento a princípio me desagrada, abra a porta, convida ele para entrar, bate um papo. Por que será que esse sentimento está me visitando? É bacana a gente se respeitar. E o respeito vem de uma forma muito mais leve quando a gente se conhece. E então, passando para a terceira e última etapa, capacidade. Eu sou capaz? Eu posso? Eu consigo? Eu reconheço os meus limites? A partir do momento que eu reflexiono sobre essa capacidade, tanto física
quanto intelectual, é mais um degrau que eu subo no caminho da minha reflexão, do meu autoconhecimento. E a partir do momento que eu me conheço, ao invés de eu me limitar, eu amplio a minha área de atuação. Porque se eu sei que eu não tenho determinada capacidade, mas se voltando um nível eu quero muito aquilo, eu já consigo direcionar o meu modo de agir. Querer, poder e dever. 3 coisinhas simples que a gente pode analisar separadamente e que podem muito contribuir para o nosso autoconhecimento, para o nosso aprimoramento moral.